Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia para todo mundo. E a gente começa falando da guerra política em torno da vacina contra a Covid-19, que várias vacinas, na verdade, estão sendo pesquisadas. Ontem o presidente Bolsonaro comemorou, como se fosse uma vitória dele, a decisão da Anvisa de suspender os testes com a Coronavac, vacina chinesa, em São Paulo, depois do que veio a saber mais tarde que foi uma morte. E a Polícia Civil de São Paulo diz que foi suicídio. O governo paulista e o Instituto Butantan dizem que não tem relação esse episódio com a vacina. A declaração do presidente pegou muito mal, com muitas reações contrárias no mundo político e fora dele também. No Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski deu prazo de 48 horas para a Anvisa explicar por que houve a suspensão dos testes no Brasil, da Coronavac, e a Anvisa está dizendo que ainda está avaliando uma sugestão que veio de um comitê de cientistas, um comitê independente, Comitê Internacional sugerindo a continuidade dos testes. Ainda no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso liberou para julgamento um caso em que uma família pede o direito de não vacinar o filho. A gente acompanha todo esse noticiário e atualiza lá no portal do Estadão. O presidente Jair Bolsonaro deixou de lado o tom moderado que vinha procurando adotar e, a se referir à pandemia da Covid, disse ontem que o Brasil precisa deixar de ser um país de maricas e enfrentar a doença. Diante da ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, de aplicar sanções econômicas ao Brasil caso não haja uma firme atuação para combater o desmatamento e as queimadas na Amazônia, Bolsonaro falou até na necessidade de pólvora na resolução de conflitos e não mais em saliva. Horas depois, o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, publicou um vídeo no Twitter exaltando a capacidade do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ainda falando de Estados Unidos, começou lá, ainda que com a resistência de Donald Trump, a transição de governo, pelo menos da parte do presidente eleito Joe Biden, que nomeou a equipe de transição. E ontem, numa entrevista coletiva, não deu muita importância para o fato de Donald Trump não ter autorizado o acesso da equipe dele a documentos para o início da transição. Ele disse que vai tocar lá o trabalho da equipe dele normalmente e foi questionado o presidente eleito sobre a resistência de Donald Trump em reconhecer o resultado. Joe Biden disse que é uma vergonha para ele, Donald Trump. Enquanto isso, o presidente americano vai resistindo, entrando na justiça para contestar o resultado da eleição. E ontem o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, voltou a dizer que está havendo uma transição já, mas não para um governo de Joe Biden, para um segundo governo de Donald Trump, a partir de 20 de janeiro. Por aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o Brasil pode ir para uma hiperinflação muito rápido, se não rolar a dívida pública de forma satisfatória. A hiperinflação ocorre quando o conjunto de preços do país, o IPCA, aumenta de valor em mais de 50% em um mês. Isso ocorreu, por exemplo, entre as décadas de 80 e 90, até o Plano Real chegar. Em evento na Corregedoria Geral da União, ele se referiu, ele se disse frustrado por não ter conseguido, por exemplo, privatizar nenhuma empresa estatal, como prometido na campanha do presidente Bolsonaro. E também defendeu desinvestimentos para reduzir o endividamento público. No esporte, destaque para os jogos de ida da fase de quartas de final da Copa do Brasil. Hoje à tarde tem o Palmeiras enfrentando o Ceará em São Paulo. Outros 3 jogos de hoje também tem Internacional contra o América Mineiro, o Grêmio contra o Cuiabá e o clássico Flamengo e São Paulo, com essa grande novidade que é o Rogério Ceni, ex-ídolo são paulino, é ídolo eterno são paulino, mas agora como técnico do Flamengo. O Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã. A gente acompanha todos esses jogos. E também um surto de Covid no Santos. O Santos, que já tinha o técnico Cuca afastado em razão da Covid, agora tem 10 jogadores que testaram positivo para coronavírus. A gente acompanha tudo. A arte imita e, às vezes, explica a vida também. A nova série da Netflix, Bárbaros, é ambientada no primeiro século depois de Cristo, discute a origem da extrema-direita do mundo. Ela joga luz sobre a Batalha da Floresta de Teuburgo,
Teutoburgo, aliás, como um ponto de convergência ideológica na Alemanha. Os nazistas têm usado, aliás, esse fato histórico, que tinha as aspirações do Império Romano, né, de controlar parte, pelo menos, da Alemanha, com um momento da fundação para a civilização alemã e prova do seu pedigree superior e habilidade de combate. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Boa quarta.